Estamos aqui com o intuito de exaltar e glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, a manifestação do Senhor Jesus, ao qual nós estamos submetidos, né? Infelizmente, a grande maioria aí das pessoas no sistema religioso está submetida a Jesus de Nazaré, né? Eles servem a Jesus segundo a carne, eles imitam a Jesus segundo a carne. Veja bem, uma coisa é você reconhecer o senhorio de Jesus, entender que Jesus de Nazaré era o Messias, né, que ele veio para cumprir a lei, você respeitar isso, você imitar o que Jesus de Nazaré fez do ponto de vista do amor, né, da sabedoria, de alguns princípios de humanidade, né? E isso sim é maravilhoso. Agora, você imitar a Jesus de Nazaré do ponto de vista da religião, aí não é bíblico, né? Ao contrário do que muitos pensam, né? Muitos acreditam que você imitar Jesus do ponto de vista religioso é bíblico, mas não é. Veja, Jesus, ele, apesar de não ter o viés de cumpridor da lei plena, vamos dizer assim, né? Ele não tinha esse chamado de cumprir a lei no sentido dos mandamentos, porque a lei de Moisés tinha muitos mandamentos de homens, né? Havia muita tradição de homens, né? E tradições que foram implantadas dentro da lei, né? E Jesus, na verdade, ele não veio para cumprir mandamentos de homens. Vocês podem notar, um dos exemplos que vocês podem notar é o próprio lavar a mão para comer antes, né? Ele foi repreendido por isso, né, pelos legalistas, porque os discípulos não lavavam as mãos antes de comer, né? E então você vê, Jesus não tinha preocupação com esses detalhes, né? Esses mandamentos que eram, na verdade, tradições de homens. O Senhor tinha preocupação em cumprir o que nós chamamos aqui de espírito da lei, né? Ou seja, aquilo que realmente deveria ser cumprido, né? Então, claro, o Senhor Jesus, como judeu, principalmente antes dele assumir o ministério dele, obviamente ele cumpriu, né? Cumpriu toda a lei normalmente, né? Como qualquer judeu cumpria. A partir do momento que ele assumiu o seu ministério, ele passou a observar o que da lei era importante. Porque a preocupação de Jesus, na verdade, no ministério, era pregar para os judeus, para aqueles que eram suas ovelhas, pudessem ouvir a sua voz, acreditar que ele era o Messias, né? Isso era fundamental, obviamente. Então, Jesus não tinha preocupação de cumprir mandamentos de homens, mas enquanto ele era judeu, antes de assumir o seu ministério, ele cumpriu, ele viveu como um judeu normal, né? Cumprindo todas as ordenanças ali, mas depois ele passou a cumprir o espírito da lei. E ainda assim, né, o Senhor, mesmo durante o seu ministério, ele tinha preocupação de manter, né? Por exemplo, ele ensinou os judeus a jejuarem. Ou seja, Jesus de Nazaré, ele não era contra o jejum, né, para os judeus ali, porque estava em vigor. Então ele ensinou os judeus, né, a gente pega ali em Mateus, se eu não me engano é Mateus capítulo 6, né? O Senhor ensina os judeus a jejuarem, né? E ele ensina a forma correta, a forma adequada naquela época, que era a pessoa jejuar sem ser hipócrita, né? Sem querer mostrar santidade, como os fariseus faziam, né? Como os legalistas faziam ali, que faziam o jejum para mostrar que estavam jejuando, né? Então eles deixavam seu rosto desfigurado, assim, não lavavam o rosto, acordava, né, com o cabelo despenteado e o rosto todo bagunçado e deixava, né, para mostrar que estava jejuando, sabe? E ao contrário, Jesus falou, não, vocês não precisam disso, façam para o Pai, né? Façam jejum para o Pai, façam em oculto, né? Quando vocês fizerem jejum, lava o rosto direitinho, passam um óleo na cabeça. Tem até aquela história, né, que quando eu pelo menos vivi essa experiência, né? Quando a gente era do sistema religioso, as pessoas diziam assim, para você jejuar, você tem que ungir a cabeça com óleo. Mas assim, no sentido de sei lá, de se santificar, qualquer coisa assim, né? Porque Jesus ensinou que tem que ungir a cabeça com óleo. Então, antes de jejuar, todos nós, membros da igreja ali, eu acredito que esse mover acontecia em todas as igrejas, ou a maioria, né, do mesmo segmento. Então, todos nós tínhamos um vidrinho de óleo ungido em casa.
né, que nós pegávamos nas campanhas, tá? O pastor dava um vidrinho com óleo ungido, né, que era um azeite lá. Aí a gente levava para casa, sempre tinha um óleo ungido para ungir as coisas, tal. Aí, sempre que nós íamos jejuar, antes de jejuar, pegava o óleo e passava na testa. Aí fazia lá orava um Pai Nosso, qualquer coisa assim. Ou Salmo 23, qualquer coisa assim, né? E aí a gente começava o jejum. E aí quando acabava, você ungia de novo a cabeça. Só que as pessoas, você vê como é que é a falta de entendimento, né? As pessoas não entendiam que quando Jesus ensinou a orar e mandou passar óleo na cabeça, era no sentido cosmético. Porque, veja bem, o azeite naquela época ele era um tipo de cosmético também. O azeite servia para muita coisa, né? Eles colocavam azeite nas feridas, ou seja, usavam como antisséptico, né? Bebiam, obviamente, né? Usavam na comida. Enfim, o azeite tinha muitas utilidades ali. E também tinha uma utilidade cosmética, né? Você jogava um pouquinho de azeite na mão, fazia assim e passava no cabelo para ajeitar o cabelo. Você vê que coisa, né? E era isso que Jesus estava falando. Olha, quando vocês forem jejuar, passa um óleozinho para ajeitar o cabelo, para não mostrar que está jejuando. E aí o sistema interpretou o quê? Não, você tem que passar um óleo ungido na cabeça para se santificar. Você vê como é que é a falta de entendimento, né? A criancice espiritual, né? Tantos e tantos anos perdendo tempo com isso. Além de perder tempo jejuando, que na graça é uma bobagem, né? O jejum fazia parte, claro, do antigo pacto normal, mas na graça, principalmente quando você tem um entendimento da palavra da graça, você vê que não faz nenhum sentido. Né? Uma vez que você tem Jesus habitando em você, né? Cristo em nós é a esperança da glória. Então, se Cristo está em nós, nós não precisamos jejuar. Né? O próprio Jesus ensinou isso. Né? Enquanto está consigo o noivo, não podem jejuar. Então, não precisa. Né? Em graça não se precisa fazer isso. Mas a gente perdia tempo jejuando e perdia tempo passando óleo antes de começar o jejum e passava um óleo para terminar o jejum, porque o pastor dizia que aquele óleo que Jesus mandava passar era para você ficar santo. E, na verdade, era um sentido de cosmético, né? Olha, passa aí no cabelo, ajeita o cabelo, lava o rosto direitinho, para você não mostrar que está jejuando. Ninguém tem que saber que você está jejuando, né? Então faça para o Pai. E naquela época valia. Naquela época eles estavam antes da graça, antes da cruz, né? Então vocês veem como é que é interessante o que faz a falta de entendimento, né? É uma coisa tremenda você passar muitos irmãos, aliás, tem muitos até hoje, né? Décadas e décadas nesses mesmos entendimentos, né? Tem irmão até hoje que faz jejuar e passa um óleozinho na testa achando que está se santificando com óleo. Então, você vê a importância de haver pessoas como nós que pregamos a graça, né? Para tentar levar a verdade do evangelho para os irmãos, né? Não é questão de ser melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. A palavra que nós pregamos é que é melhor. Que, aliás, é a única palavra verdadeira, é a palavra da graça, né? É a única que alimenta, a única que liberta, né? Minha esposa acabou de falar aqui, sabe? Então, é importante mesmo levar adiante nesse trabalho, apesar de dificuldades, apesar de muitas vezes parecer que não vai ser possível, mas nós temos que seguir na luta para que as pessoas conheçam a verdade, né? Para que elas tenham o privilégio. E certamente há pessoas que Deus quer revelar essa palavra e nós somos os instrumentos de Deus para isso, para que a palavra corra, né? Por isso conhecer a graça é muito maravilhoso, é um privilégio, é algo que nós temos que glorificar a Deus e eu fico feliz de ver que muitos irmãos glorificam, sabe? A gente recebe muitos comentários no YouTube, muitos e-mails, tal, muitos contatos de pessoas assim, glorificando a graça, né? Poxa, que maravilha essa palavra, que maravilha, glória a Deus por esse entendimento. Eu vejo muito isso, e isso, amado, me alegra muito o coração, porque durante muitos anos, no início do meu trabalho ministerial, principalmente quando eu comecei, antes de entrar na internet, né? Eu falo da graça aí pelo menos um pouco mais de 20 anos, e no iniciozinho eu estava engateando na graça. Eu me lembro que eu escrevi um livro, olha só, né? Com o entendimento que eu tinha na época, né? Claro que era um entendimento limitado em relação ao entendimento que nós temos hoje. Graças a Deus o conhecimento evolui, porque Deus vai nos revelando, graças ao Senhor, né? Mas no início eu já conhecia bastante coisa, que eu pesquisava muito e tal, e eu fui escrever um livro
falando da graça, do que eu entendia da graça e tal. E esse livro eu não publiquei ele oficialmente, mas eu fiz uma apostila, mandei encadernar, comecei a distribuir para várias pessoas, porque eu tinha esse desejo já de fazer as pessoas entenderem, descansarem, porque mesmo não conhecendo a graça plenamente, eu já havia descansado só com o início da graça. Sabe, a palavra da graça é algo tão maravilhoso, que mesmo sem conhecer plenamente eu já descansei em muitas coisas. Né? Eu não conhecia, por exemplo, escatologia consumada na época, e sei lá, muitos pontos assim que eu achava que ainda eram da graça e não eram, e mesmo assim eu já descansei profundamente na palavra da graça, sabe? Então eu tinha esse desejo muito grande de levar a palavra para as pessoas, e desse desejo surgiu o nosso trabalho ministerial, né? Desse afã que tinha no meu coração de fazer as pessoas enxergarem o que eu estava enxergando, porque a graça chegou na minha vida num momento assim de tristeza no meu coração. Eu estava muito assim decepcionado com o sistema, né? E essa decepção que me fez pesquisar, me fez estudar, me fez questionar. A graça é muito fruto disso, né? Questionamentos, né? Então antes eu não tinha coragem de questionar, porque eu achava que se eu questionasse eu estaria desagradando a Deus, e enfim, né? Aquela coisa toda, né? Exatamente. Havia um ensinamento para prender você no sistema, e você não podia questionar, porque o cara que estava ensinando ali era o homem de Deus, entendeu? Não, você não pode afrontar o homem de Deus, você não pode questionar o ungido. Então, se você questionasse algo que o pastor pregava, né, o pastor já virava a cara para você, já ficava aborrecido. Não, irmão, não sei o quê. Então não podia, sabe, questionar, não podia. O pastor falou, tá falado, e aquilo ali e pronto, né? Ponto final. E o que não acontece em graça, muito pelo contrário, eu gosto quando questionam, né? Porque o questionamento acaba trazendo entendimento, né? E há situações em que a pessoa questiona, graças a Deus isso acontece bem menos hoje, graças a Deus, né? Mas acontece bastante ainda, da pessoa questionar e a gente tem que pesquisar para responder direitinho, e você acaba também aprendendo. Então muita coisa que eu aprendi em graça, muita coisa que Deus me permitiu enxergar do Evangelho, veio através das dúvidas dos irmãos também, né? Então questionar é bom, mas no meio do sistema não se podia questionar, né? Então, abençoados, é isso, né? Nós estamos aqui para exaltar o Senhor, agradecer a Deus por essa graça maravilhosa, levar a palavra ao máximo possível de pessoas, né, que o Senhor nos permita, para que possamos receber de volta esse retorno que nós recebemos, graças a Deus, né, de pessoas glorificando a Deus pela palavra. Isso é algo maravilhoso, e eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de ser um instrumento nas mãos dele, para que essa palavra maravilhosa seja conhecida em nome do Senhor Jesus, tá?